Olá, boa noite a todos. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês no Facebook do Ceareiros de Jesus. Participar do encontro para evangelizar, para conversar sobre os ensinamentos de Jesus é sempre um momento muito especial, porque não é só você que está aqui assistindo que ganha esse presente. Nós que somos convidados a estudar um pouquinho dessa obra e compartilhar isso com você. Sempre também somos brindados por insights, por convites muito especiais para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima, para que a gente possa buscar o nosso melhor diante desta vida que sempre nos convida a nos fortalecer, a lidar com as nossas lições, as nossas tarefas, com honra, com disposição e principalmente com fé. Então, eu sou Kézia Adria, sou participante aqui da casa do Centro Espírita Ceareiros de Jesus e nesta noite sou eu que estou com você, para que possamos trabalhar um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes de entrar no tema, quero convidar a você a fechar os seus olhos. Vamos entrar rapidamente num momento de oração, para que possamos nos conectar com a equipe espiritual que nos proporciona este encontro de hoje, pedindo amparo, auxílio e especialmente direcionamento, para que o tema de hoje de alguma maneira faça sentido para cada um de vocês e em especial que eu seja um instrumento para levar um pouco desta brilhante doutrina aos lares de cada um, ao seu universo particular. Com muita humildade, peço a todos que nos acompanhem nos próximos minutos para que nós possamos juntos vibrar com amor e com o coração repleto de possibilidades de aprendizado. Mestre Jesus, vós sois o caminho, a verdade e a vida, vós sois aquele que nos convida a trabalharmos o amor, a perseverança, o perdão, a tolerância e, acima de tudo, a oportunidade de ampliar o nosso olhar para uma vida próspera, uma vida justa, amparada por um Criador que nos conhece e nos fortalece nessa trajetória. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade e que a noite de hoje seja brindada com as palavras e os ensinamentos que cada um nesta sala precisa e possa desfrutar dela para o seu dia a dia, para a sua trajetória. Que assim seja. É muito gostoso quando nós temos a oportunidade de nos encontrar, mesmo neste período de pandemia, através dessas lives em que nós estamos juntos aqui para não deixar esfriar este calor de Jesus na nossa vida. E o Evangelho, ele sempre nos traz um convite a olhar para a nossa vida, para a nossa conduta, para o nosso posicionamento diante do nosso desenvolvimento como seres espirituais. E o tema de hoje está muito alinhado com isso. A gente está ali no capítulo 17, Sede Perfeitos, um ensinamento muito especial de Jesus para todos nós e que é um grande desafio, porque nós sabemos que habitantes deste planeta de provas e expiações, a perfeição é algo ainda a ser buscado com uma trajetória ainda de muitos milhares de quilômetros. Mas nós não devemos tornar isso uma desculpa para não acelerar o nosso processo, para não dar ritmo ao nosso desenvolvimento. É muito importante que a gente esteja sempre disposto a vencer os obstáculos, a superar as nossas limitações, a perdoar inclusive essas limitações, para que a gente consiga, com certeza, desfrutar de muitas conquistas boas de maneira consciente e amorosa. E o tema de hoje é sobre o homem e o mundo. Olha que legal! Nós vamos falar exatamente da nossa posição nessa vida, do nosso posicionamento diante das circunstâncias
diante dos aprendizados e especialmente diante de nós mesmos. Como é que nós nos colocamos nesta vida? Como é que nós nos dispomos diante dos ensinamentos que recebemos, principalmente pela doutrina espírita, principalmente pelo Jesus, esse mestre de todos nós, para que possamos fazer melhores escolhas, superar as nossas dificuldades. E no tema de hoje, então, ele está na parte do capítulo que traz as instruções dos Espíritos. E eu vou me basear principalmente em duas instruções. Uma que fala sobre o nosso posicionamento nesta vida e a outra que nos convida a cuidar do nosso corpo. Então calma, a gente vai caminhar nisso daí. A primeira coisa é a gente compreender como é que nós devemos lidar com a questão da vida material, física, e a questão da vida espiritual. Para muita gente, parece que são coisas distintas. Escolhe-se um em detrimento do outro. Isso, normalmente para nós, quando não temos instruções ou quando nós não nos atentamos aos ensinamentos de Jesus, nós percebemos que não é uma coisa ou outra, mas que elas caminham juntas. É como se fossem as nossas pernas. Nós temos duas pernas. Uma seria o nosso campo material e a outra seria o nosso campo espiritual. Se nós valorizarmos muito uma única perna, a outra fica fraquinha, ela fica sem vigor, ela pode ficar até atrofiada. Mas se nós cuidamos igualmente dessas duas pernas, elas se tornam fortalecidas para a nossa trajetória. Elas se tornam capazes de subir escadas, de correr se preciso for, de agachar e levantar, porque nós estamos então amparados em bases consistentes. E isso nos convida a perceber que cuidar do nosso campo material e do nosso campo espiritual exige atenção e equilíbrio, porque muitas vezes nós nos direcionamos demais a questões do ter. Ter um bom emprego, ter um bom salário, ter um bom posicionamento na comunidade, ter destaque, ter sucesso, ter. E a gente acaba se afastando da essência que nos sustenta verdadeiramente, que é o ser espiritualizado, ser amoroso, ser caridoso, ser paciencioso. E este ser nos coloca então na vida para que a gente busque o ter com equilíbrio, sem loucuras. Pensa na nossa vida antes da pandemia, gente. O que acontecia com muitos de nós? Estávamos enlouquecidos, estávamos acelerados, agitados, trabalhando, e se você encontrasse 10 pessoas, 9 iam dizer: "Tô na correria. Nossa, eu precisaria de muito mais que 24 horas no dia." É ou não é? Se bobear, você disse isso, eu já disse várias vezes, porque estávamos descontrolados. Mas aí veio todo um contexto que independe de mim e de você, nos recolhendo. Teve quem pirou, teve quem se revoltou, teve quem se desesperou e teve quem se aquietou. E aquietar-se se tornou uma boa solução, mesmo para nós mais agitados, mais enlouquecidos, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Nós nos voltamos para o nosso lar, nós nos voltamos para cuidar da saúde, da higiene, da família, proteger os anciãos, proteger as crianças e principalmente ter uma atenção no hoje, porque ele exigia que nós pudéssemos estar protegidos para que no amanhã estivéssemos em condições de voltar a um novo normal, talvez. Mas o que isso tem a ver com o tema de hoje? Posicionamento na vida. Quando nós nos conhecemos e quando nós nos permitimos principalmente purificar o nosso coração, nós nos tornamos mais preparados para tomar decisões,
para lidar com as circunstâncias, inclusive aquelas que não são legais. Não há mais tempo de sermos meios, né? Eu brinco que a gente não tem mais tempo de ser nem espiritualizado, nem materializado. Não tem meio termo mais. Nós precisamos estar em equilíbrio, sermos íntegros como indivíduos, como filhos de Deus, como irmãos de Jesus, irmãos desta fraternidade chamada planeta Terra, que precisa muito do nosso desenvolvimento moral e também, obviamente, intelectual, para que as coisas melhorem. E é muito importante que a gente entenda que não cabe aqui fanatismo. Porque muita gente acha que quando está ali chamando por Deus, clamando por Deus e muitas vezes até gritando, achando que Deus é surdo, já está fazendo a parte de cristão. Eu estou conectado com Deus, eu estou conectado com a espiritualidade, está tudo certo. Não. Só clamar, só pedir, não significa nenhum tipo de relação com a espiritualidade. A relação ela existe na troca, na atitude. Se eu peço a Deus saúde, eu preciso olhar para a minha conduta e identificar como é que está o meu posicionamento em relação ao meu corpo, em relação à minha alimentação, à minha respiração. Já percebeu? Gente, muitas vezes nós não respiramos. A gente fica respirando de soquinho, só aqui no peito, esquecendo que nós temos que oxigenar esse grande templo da nossa alma para que ele esteja com vitalidade. Nós não nos alimentamos direito, às vezes pulamos uma alimentação porque não dá tempo. Ou a gente não tem um cardápio adequado porque não gosta. Ou porque a gente exagera porque está triste. Ou porque a gente não come porque está magoado. Então nós levamos tudo muito para os extremos. É isso que eu chamo de fanatismo, extremos. E não é disso que nós precisamos para ter equilíbrio, controle, sustentação e principalmente bem-estar, felicidade. Então como é que a gente obtém equilíbrio, gente? Como é que nós podemos obter equilíbrio? Tem um trechinho aqui no Evangelho que eu gostaria de ler para vocês, que nos ajuda a entender que, para ter uma atitude equilibrada, com propensão ao saudável, ao bem-estar, nós precisamos estar atentos à seguinte situação. Vou ler agora. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, num impulso de alma, a sua proteção para executá-la ou a sua bênção pela obra acabada. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Gente, olha que lindo isso. Pedir a Deus proteção, mas ao mesmo tempo entender que o maior nível de segurança está em nós, na nossa conduta, na nossa escolha, na nossa atenção e principalmente agradecer por sabermos que não estamos desamparados. Deus encaminha enviados para nos fortalecer, para nos ajudar nessa trajetória. Nós temos protetores, nós temos orientadores, nós temos familiares, tanto no plano físico quanto no espiritual, nos auxiliando nessa jornada. E para isso nós temos que estar em conexão com estas pessoas. Fisicamente, muitos de nós, talvez você que está me ouvindo agora, não tenha mais uma ligação com a sua família. A sua estrutura inicial, a sua primeira grande escola nesta vida, por conflito, por mágoa, por desavenças variadas, ou simplesmente porque já partiram. Mas muitos de nós não aproveitam esta primeira grande escola para nos preparar para a vida, porque é sim no seio da nossa casa, do nosso lar, a nossa primeira grande lição
e entender que estamos com aqueles que precisamos para o nosso desenvolvimento, para sermos as pessoas, para sermos a pessoa que precisamos ser para essa trajetória, em crença, em valor, em fortalecimento. E muitas das coisas, das dificuldades que temos em casa são exatamente para nos fortalecer para a vida lá fora. E a gente, ao invés de aprender com isso, a gente se revolta. E o que faz? Deleta da nossa vida. Tira do nosso convívio porque atrapalha a nossa felicidade. Será? Precisamos estar atentos a isso. Eu fui uma pessoa que durante algum tempo tive várias desavenças no âmbito familiar por não concordar com a forma como meu pai pensava, ou de não querer cumprir ou seguir uma orientação da minha mãe. Mas depois, com a maturidade, a gente percebe que existia ali uma dedicação com o melhor que eles podiam oferecer. E ainda bem que essa ficha caiu em tempo de fazer o meu processo de gratidão ao meu pai antes dele partir para o plano espiritual e constantemente à minha mãe, que está aqui comigo no plano físico e que sempre que possível, eu direciono a ela uma gratidão. Obrigada, mãe, por ter me dito isso, por não ter permitido aquilo. Isso muitas vezes a gente faz informalmente porque é mais gostoso. Vem sobre uma atitude de uma ajuda, de um abraço, de um mimo, de uma palavra, de um beijinho na bochecha. A gente precisa se permitir a entender que a escola vem para formar o aluno para a vida e a família é a nossa primeira escola. E quando a gente vai para o mundo, a gente acaba tendo que lidar com muitas diversidades. E essas diversidades não são ruins. Elas vêm para nos fortalecer, de novo essa palavra, elas vêm para nos encorajar a caminhar à frente. Paulo de Tarso disse que o maior impasse da humanidade não é fazer o bem que gostaria, e sim fazer o mal que não quer. Quando eu li essa frase pela primeira vez, isso me incomodou profundamente. Eu falei, mas eu não sou uma pessoa má, eu não quero fazer o mal. Eu quero estar dedicada ao bem. Mas, gente, presta atenção, como eu prestei atenção. Muitas vezes, nós deixamos de fazer o bem e, com isso, geramos um mal. Quando a gente não perdoa, estamos fazendo mal a nós e ao outro. Quando a gente se irrita porque somos contrariados, estamos deixando de fazer o bem, que é a instrução, que é o respeito à opinião diferente, que é cuidar da nossa vaidade, controlar a vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, por compreender que não é tudo do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Então tudo isso tira de nós a oportunidade de tornarmos fazedores do bem, mesmo que a gente não queira fazer o mal. Tem um sentido nisso que ele trouxe. E eu falo que esse é um aprendizado para a vida toda. Ele também é autor da seguinte frase, que todas as coisas, ou a grande maioria das coisas, até podem nos ser lícitas, mas nem tudo nos convém. Por quê? Porque nem tudo nos promove um crescimento, nem tudo nos promove um amadurecimento, um aprimoramento, principalmente moral. E nós precisamos compreender que isso nos ajuda a sermos pessoas melhores. Isso tudo nos ajuda a trabalhar essa conexão com o divino. E no Evangelho aqui ele ainda diz o seguinte, que muitas vezes a gente acredita que para ser parça de Deus, para estar ali ligadão com Ele, a gente tem que fazer sacrifícios, martírios, porque muitas vezes isso vem de crenças familiares, vem da própria cultura anterior, né? E aqui no Evangelho ele diz o seguinte, não imagineis que para viver em constante comunhão com a espiritualidade, para viver sob o olhar do Senhor,
seja preciso entregar-se ao cilício e cobrir-se de cinzas. O que isso significa? Cilício é sacrifício. O cilício, ele é um cinto, né? Ele era um cinto usado para martírios, né? Para se punir, em que, sabe arame farpado? É como se ele fosse feito de arame farpado e colocava ele no braço, na cintura, na coxa, no tornozelo, e ficava com aquele cinto apertado para que essa dor purificasse. Olha, gente, isso acontecia. E muitos de nós, sem usar esse cinturão, a gente ainda se martiriza, né, com aspectos do nosso comportamento enrijecido, do nosso coração peludo, em questões relacionadas à inveja, ao orgulho, né? Muitas vezes a gente trai para defender coisas que são boas só para nós. E isso tudo a gente precisa entender, que não nos aproxima de Deus, mas também nos sacrificar conscientemente, nos punindo, nos martirizando, também não nos conecta a Ele, assim como nos cobrir de cinzas. O cobrir de cinzas é um jeito simbólico, que é uma expressão muito usada no Antigo Testamento, em que todo aquele que queria se redimir, queria se espiritualizar, ele então se humilhava e se cobria de cinzas para dizer que ele estava ali, se restaurando. Ele estaria ali lavando depois com aquelas cinzas todas as suas impurezas para seguir a Deus. Nós não precisamos de coisas extraordinárias assim, a gente precisa de dedicação, de atenção, de vontade de fazer algo melhor por nós. E entre esse algo melhor está cuidar do nosso corpo, o templo desta alma, porque muitas vezes nós não fazemos isso, nós não cuidamos do nosso sono, não cuidamos do que a gente se alimenta. E olha que alimento não é só aquilo que a gente põe pela boca. Alimentos muitas vezes estão no nosso pensamento, que reflete diretamente no nosso chakra cardíaco, que é onde estão as nossas emoções, onde está sendo trabalhado energeticamente a nossa amorosidade por nós, pelo próximo, que nada mais é que cumprir a principal lei de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente precisa entender que o equilíbrio vem de estar atento à vida e atento ao nosso posicionamento diante da vida. Compreender que esses ensinamentos que nos chegam, seja através da doutrina espírita, seja através da sua crença em conexão com a espiritualidade, sem frequentar algum lugar específico, ou indo na missa, ou num culto, ou numa meditação, seja lá qual o caminho escolhido, nós precisamos buscar o equilíbrio, entendendo que o que é de Deus vai para Deus. Jesus disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, o que é material, vamos nos dedicar com equilíbrio, sem ganância, sem desespero, respeitando os nossos limites, inclusive físicos, porque muitos não respeitam, trabalham até o seu esgotamento físico e mental. Precisamos nos equilibrar. E quando a gente vai para o que é de Deus, que vá para Deus, tem a ver com o nosso momento de apaziguar, de nos centrar, de nos conectar com a espiritualidade, de querer estar em zonas mais altas de vibração, conectados à luz que nos aconselha, que nos ampara, que nos protege e que principalmente acalma os nossos medos, os nossos traumas e as nossas tristezas. Então vamos parar de extremos. Como diz aqui no Evangelho, a gente não precisa ser extremos como os ascetas eram, né? O ascetismo era a filosofia que pregava uma espiritualidade baseada no flagelo, baseada nas privações. Não há necessidade disso. Também não há necessidade da gente ficar somente nas questões materiais, desconsiderando a nossa alma, a nossa essência espiritual e a presença da divindade em nossa vida.
Também não adianta, como diz aqui, que a gente ame com tibieza. O que é amar com tibieza? É amar com frouxidão. É ser frouxo no amor, sabe? Ser aquele molengão que não tem vigor, que não quer lutar pelo amor, pela família, pelo carinho, pela caridade, pelo próximo. Simplesmente faz assim no ombro, tanto faz. Tanto faz, gente. Nós que queremos a felicidade jamais devemos dar de ombro num tanto faz. Nós precisamos ter responsabilidade para que a felicidade venha e seja comemorada conscientemente. E que isso seja uma expansão para todos aqueles que estão do nosso lado, que comungam com a gente desta vida. Vida que tem sim muitas dificuldades, mas que também tem muitas dádivas. E ainda falando dos extremos, que a gente não goze com parcimônia, ou seja, com superficialidade, com egoísmo, né? Com situações muito de avareza, é para mim, é por mim. Não, gente. Como traz o Evangelho de hoje, a caridade é o que salva. E a caridade em suas várias facetas. E ser caridoso é ser amoroso, é respeitar, é olhar para o outro e ter por ele um respeito absurdo até pelo seu sofrimento e dar a ele o que ele precisa. Muitas vezes nós não podemos abraçar, principalmente agora na pandemia, mas nós podemos vibrar positivamente, podemos emanar uma palavra de otimismo, de confiança, de fé e de apoio. E isso não custa. Aliás, custa atenção, disposição e atitude. É isso que custa de nós. Mas confessa, vai ser muito mais prazeroso do que sermos agentes da discórdia, da discussão, da lamentação, ser aquele indivíduo que a gente chega, percebe que está todo mundo vazando porque é uma pessoa, uma companhia desagradável. É uma companhia que não agrega, que não conecta com o bem-estar e com Deus. Que nós possamos então amar, que nós possamos então compreender e saber que o nosso papel neste mundo é o do equilíbrio. É como diz André Luiz nesse livro Vivendo o Evangelho. Tem um trecho aqui em que ele fala o seguinte: você quer dançar? Dance, mas dance com respeito. Você quer brincar? Brinca, mas brinca com decência. Você quer passear? Passeie, mas com moderação. Você quer namorar? Namore, mas com responsabilidade. Você quer divertir-se? Então se divirta, mas sem excessos. É isso que a vida espera de nós, que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que materialmente está disponível para nós, mas que isso não se torne o nosso único objetivo nessa existência. Que a nossa perna espiritual esteja fortalecida, para que na nossa trajetória nós possamos de vez em quando olhar para trás e perceber que este caminho está florido. Está florido para que a gente consiga, principalmente, deixar as nossas sementes em campos férteis. Não como na parábola do semeador, em que Jesus fala que muitas vezes a semente está entre pedregulhos, em terras impróprias, inférteis, que não se sustentam, não criam raízes. Que nós possamos ter raízes no bem e compartilhar isso com muito amor. Eu quero finalizar então lendo um trechinho desse livro, Deus Ajuda, para que a gente possa finalizar a nossa live de hoje, que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu estou abrindo aleatoriamente e a mensagem que veio é alcançar a paz. Deus, às vezes os meus pensamentos não se firmam e surgem irreais, esquivos, perturbadores. Eu perco a noção de o que, como e quando fazer. Isso é intranquilidade, é estar num navio à deriva, solto em um mar revolto. Aspiro a ter iluminado o espírito, a mente e o coração, e também ser firme no comando da minha vida, porque isso é paz. Fortalece-me, ó Deus, fortalece-me os músculos espirituais,
as boas intenções, o desejo de vencer os estados de alma infelizes. Sem ti, o bem-estar e as esperanças me estão cortados, porque és a substância dos pensamentos e sentimentos, o que os anima e os faz mais acertados. Agora, diante de ti, estou como filho, onde o pai ou a mãe, ante o pai ou a mãe. Agora, diante de ti, estou como filho diante do pai ou da mãe. As minhas ideias se acalmam, se aclamam, dão-me a certeza de estar no bom caminho, na direção de uma alegria real, realizando as minhas potencialidades internas. Obrigado, Deus, muito obrigada. Meus irmãos, fiquem em paz, que a mensagem de hoje possa de alguma maneira trazer para vocês um encorajamento para dias melhores. Cuidem-se, usem sua máscara, passe álcool gel na mão, carregue na bolsa, aqueles que usam bolsa no carro. Não deixe de se cuidar, porque o nosso corpo saudável é o templo de uma alma feliz. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Boa noite.